Amém. Agradecer também e cumprimentar os irmãos que estão assistindo de casa. Quem estiver aí na live, dá um glória a Deus aí, faz um comentário para a gente te ver e para te perceber. E nós temos tido saudade de muitas pessoas, irmãos, que não têm estado conosco por questões mesmo de cuidado, de se preservar. Nem sempre, né, pode estar. Algumas pessoas fazem questão de vir na ceia, como hoje. Então, obrigado, é muito bom ver você. Mas tem pessoas que realmente estão aguardando aí a vacina, né, aguardando as coisas melhorarem para poder estar conosco, para a gente fazer essa aglomeração santa e logo estaremos todos reunidos. Amém? E eu quero, então, trazer hoje, compartilhar, antes da ceia, um momento especial, nós vamos compartilhar aqui da mesa do Senhor, também de uma palavra, antes que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Deus é bom, não é verdade? Nós o servimos aqui, nós o adoramos, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Né? Deus é bom demais. E Ele tem sido generoso conosco. Então, esses últimos 2 finais de semana, e eu até comentei que eu fiz geralmente procuro trazer algum título, né, uma direção para a mensagem. E há 2 domingos atrás, eu trouxe uma meditação e o título era Upgrade. Quem lembra? Né? Upgrade tem a ver com atualização, atualizar um sistema, viver coisas novas. Né? E no domingo passado, o tema foi Level Up. Né? Tudo no inglês. Só o título, tá, irmãos? Que tem a ver com subir de nível. E nós meditamos sobre adquirindo novas armas para alcançar novas conquistas. E hoje eu queria meditar sobre e usar uma outra expressão em inglês que significa grow up, que significa crescer. Você fala, por que você coloca isso em inglês? Frescura, poderia ser. Mas a ideia do up, que é para cima, para o alto, e é para lá que nós vamos, amém? Da onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor, né? Então, sempre, irmãos, a vida do crente, ela tem que estar apontada para cima. Eu acho interessante a dinâmica da lei do judeu, né? O judeu, ele usa um chapéuzinho, né? Que é um kippazinho, que é aquele chapéuzinho redondo que fica no topo da cabeça dele, e que representa o seguinte, para que ele nunca se esqueça que acima dele sempre tem alguém, que Deus está acima dele. Então, hoje esse tema de crescer tem a ver com crescer com uma visão aberta. Amém? Então, sobre isso, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos direcione, e que essa palavra encontre um lugar certo no teu coração, no meu coração, para que possamos desfrutar do melhor de Deus dessa palavra. Tá bom? Então, sobre crescer com uma visão aberta, alguns dizem, né, e quando eu digo alguns, e a ciência vai comprovando isso, que em média, todos nós crescemos até os 21 anos de idade. Crescer de estatura, certo? Então, até os 21 anos de idade, nós ainda desenvolvemos o crescimento. Então, Ruth, sem chance, filha. Já deu a cota já. Daí não passa. Só no arrebatamento, quando o Senhor vier, aí sobe. Amém? Mas então a nós, né, Alain também, já deu, né? Não cresce mais. Mas esse é o crescimento físico, de estatura. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quem está no Senhor continua crescendo sempre. Amém? Então, nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, porque sempre tem mais de Deus para nós. E a questão do crescimento, eu quero que você vá comigo lá em João, capítulo 9. João, capítulo 9. O texto todo, se fôssemos discorrer, ele é muito longo, tá? Então, nós não podemos nos prolongar muito, mas nós vamos ler alguns versículos deste capítulo 9, que vai relatar a cura
de um homem cego de nascença, onde Jesus, ele, de uma maneira muito estranha, né, que muito se fala sobre como ele fez isso, que ele vai curar esse homem, e aí ele cospe no chão, e com o cuspe dele ele faz lá um barro, né, um lodo, e ele aplica então nos olhos desse homem, que é cego de nascença, e então esse homem, depois de lavar os olhos, passa a enxergar, né? Está feito um milagre. Mas, além disso, começa uma discussão, porque os judeus ali, os homens da lei, eles começam a questionar, apesar do milagre, eles questionam como que alguém, pecador, considerando Jesus, eles consideram Jesus como um homem comum, então eles começam a questionar como esse homem, pecador, e que viola a lei, porque curou no sábado, pode efetuar tal milagre. Então eles vão verificar com este homem cego, né, que agora passa a enxergar, se realmente ele foi curado. Então eles saem procurando testemunhos para confirmar, primeiro, se esse homem tinha sido curado, né? E segundo, se curado, como que isso aconteceu? Então gera toda uma situação ali, que esse homem volta, é questionado, e depois de toda essa confusão, Jesus tem um tempo a sós ali, ou pelo menos diretamente com esse homem, onde esse homem passa a crer em Jesus também como Senhor e Salvador da vida dele. Tá? Então, é uma história longa para você ter uma ideia, todos acredito que conhecem, se não a maioria, mas eu quero começar a partir do versículo 1, capítulo 9, versículo 1 do Evangelho de João. Amém? O versículo 1, ele diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Tá? Para iniciarmos aqui e extrairmos o máximo dessa palavra, querido, eu não sei como que você faz, eu não sei como que você chupa laranja. Tem gente que descasca a laranja só em cima do topo e amassa a laranja. Eu já descasco a laranja, eu chupo a laranja, depois eu abro a laranja do avesso e como o bagaço da laranja. Não sei se é assim. Eu, em relação à palavra, gosto do bagaço também, né? Eu gosto não só de experimentar aquilo que é mais suculento, que está fácil acesso, mas a gente precisa cavucar também para desfrutar, usufruir de todos os nutrientes que a palavra tem para nós. E o versículo começa dizendo assim: ao passar. Então Jesus aqui ele está de passagem. Jesus, quando ele está exercendo o seu ministério da pregação, e o ministério de Jesus é de pregar, né, de curar e de ensinar. E quando ele está exercendo esse ministério, ele está sempre de passagem. Ele não permanece em um lugar só. Né? Já os apóstolos, lá em Atos, o apóstolo Paulo, ele permanecia 2 anos em um lugar, 3 anos em outro, mas Jesus, ele tem 3 anos só de ministério, então ele passa. E da mesma maneira como fazia, ele está fazendo hoje, Jesus passa nesse lugar. Você crê nisso? E por onde ele passa, a transformação de vida, a cura, a libertação, alguma coisa acontece nas nossas vidas. Mateus ele escreve no capítulo 9, versículo 35 assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Aleluia! Você sabia que, a exemplo do que nós lemos aqui, Jesus continua passando em todas as cidades, fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. Como eu sei? Porque Jesus, quando ele via os seus discípulos, ele fala isso. Quando ele via lá em Lucas, no capítulo 9, ele fala: ó, vocês vão à frente, vocês vão na minha frente. Quando ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e ele vai falar, ensina a eles aquilo que eu os ordenei. E o apóstolo Paulo, quando ele está ensinando, ele fala assim: nós não podemos deixar de falar o que temos visto e vivido. Querido, em toda cidade, o evangelho está sendo pregado. Nesse exato momento, no Brasil inteiro, em todas as cidades do Brasil, o evangelho está sendo pregado, está sendo ensinado e pessoas têm sido curadas, amém? Isso é maravilhoso, né? Deus tem expandido aí o seu reino através de pessoas que têm levado a palavra.
E eu ouvi uma notícia muito bacana essa semana, que é o seguinte, embora outro tempo nós, pesquisas aí feitas, identificaram que no período da pandemia, pessoas deixaram de congregar por motivos óbvios, né? A maioria pelo fato de não poder congregar, mas não só de estar presente, muitas pessoas abandonaram a fé no período da pandemia por algum motivo. Mas no período da pandemia, eu estava vendo uma reportagem, diz que os ministérios, e especificamente um, que é o mais conhecido, de tradução da Bíblia para povos ainda não alcançados, foi o ano mais produtivo. E só no ano de 2020 foram mais de 7.000 línguas novas que a Bíblia foi traduzida para os seus idiomas. Por quê? Porque todos têm que ouvir essa palavra, esse evangelho. E até quando a gente vai ter a oportunidade de ter essa palavra nas nossas mãos e ouvir essa palavra? Mateus também escreve no capítulo 24, versículo 14, o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então você que está esperando que o evangelho alcance todas as nações, para que Jesus ele volte, eu quero dizer uma coisa para você, está próximo. E eu não sei dizer ainda quantos povos não alcançados, que a palavra não foi traduzida na língua deles, existe. Eu não sei dizer quantos, mas eu quero dizer, no ano de 2020 foram mais de 7.000 traduções, que no ano de 2021 que seja mais do que isso, e que se daqui 2 anos, 3 anos, daqui 6 meses, a Bíblia for traduzida para todos os idiomas e tiver alguém corajoso, cheio do poder de Deus, que tenha coragem e ousadia de pregar o evangelho, diz a palavra, então virá o fim. E tem um missionário que ele questiona isso. Você já ouviu o evangelho? Já, eu muitas vezes. E ele fala assim: por que alguém deveria ter o direito de ouvir o evangelho 2 vezes antes de todos terem ouvido pela primeira vez? Tem pessoas que nunca ouviram esse evangelho. E nós temos a oportunidade de ouvir todos os dias, seja através de uma pregação, seja através de uma música, seja através do que for, a palavra está disponível para nós, amém? Mas chegará o tempo do fim. Por isso eu digo para você, Jesus está passando. E hoje é o tempo, hoje o evangelho está diante de você, está nas tuas mãos, está aí no seu celular, está no teu coração, na tua mente. Então, sinta-se privilegiado. E por onde Jesus passava, ele pregava, ensinava e curava. Amém? E o que diz ainda nesse versículo 1, além de que Jesus passava por ali, é que Jesus ele viu ali um cego de nascença. E aqui que eu quero começar e trazer ao nosso entendimento a importância dessa palavra e do que Jesus ele fez por nós. Porque esse homem, que dá a entender ali que ele não é uma criança e que ele não é um jovem, porque nos textos a seguir dizem a respeito de um homem cego. Então ele é adulto. Ele tem mais do que 20 anos, provavelmente, talvez 30. Mas eu não sei, mas ele já é adulto. E o que isso tem a ver com a cegueira dele? Que eu quero dizer que a cegueira para qualquer pessoa é algo terrível, né? Eu não sei o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. O máximo que eu sei a respeito de cegueira é que eu não enxergo muito bem de um olho, né? Mas isso não é cegueira. Mas esse homem, desde pequeno, desde quando ele nasce, ele não sabe o que é a realidade, né? Ele nunca viu aquilo que ele ouvia, que ele sentia, ele, né, através dos outros sentidos, mas ele não conseguia desfrutar. Mas ainda cego, ele cresceu. E eu quero começar dizendo, por isso que é essa palavra grow up, ou crescer, porque mesmo, ou melhor, não significa que pelo fato de crescermos e desenvolvermos, significa que nós estamos vendo. Muitas vezes nós vamos vivendo, levando a vida, e as coisas vão fluindo, as coisas vão dando certo, nós vamos nos adaptando às situações, assim como esse homem, ele se adaptou à sua deficiência, como muitos de nós se adaptam às suas deficiências, né? Seja física, ou seja qualquer limitação, seja uma deficiência social, nós nos adaptamos, nós damos o nosso jeito, e muitas vezes nós nos acostumamos com isso. E nem pelo fato de ser cego, ele deixou de crescer. Então, eu quero dizer que há pessoas
que ela desenvolve relacionamentos, desenvolve financeiramente, desenvolve em qualquer área da vida, ela pode desenvolver. Mas o sucesso dela ou o fato dela crescer em qualquer que seja a área não significa que ela enxergue alguma coisa, porque até um cego cresce. Então, o objetivo dessa palavra é que o Senhor venha abrir os nossos olhos em áreas que ainda não temos a clareza do que Deus tem para nós. Amém? Provérbios, no capítulo 28, versículo 18, né? O sábio diz o quê? Quando não há visão, o povo... Há muitas traduções. Diz assim, alguma diz assim, quando não há visão, o povo perece. Quando não há visão, o povo se desvia. Ou uma tradução que é interessante, fala assim, que quando não há visão, o povo vive sem freios. Porque você não tem referência, né? Cegueira. E quando esse homem, Jesus passa ali com os discípulos, surge um questionamento. Olha só o questionamento no versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse o quê? Cego. Aí dentro de uma palavra que diz no Antigo Testamento, né, e eles acreditavam que muitas deficiências e muitas coisas que aconteciam na vida da pessoa tinha a ver com o pecado do pai, que ele ia de geração em geração e afetava. Como ele nasceu, uma coisa é um adulto fazer alguma coisa e ter por consequência um castigo. Mas não, ele nasceu, que culpa tem essa criança? Ou ele não fez nada para ser cego, vamos assim dizer. Então os discípulos falam, se ele é cego de nascença, quem que pecou? Ele ou o pai deles? E há uma questão parecida no nosso coração. Que a gente olha para as pessoas, que às vezes as pessoas falham, as pessoas erram, e a gente acha que o problema delas é o pecado. Isso que eu vou falar aqui é muito sério. Porque tem pessoas, queridos, que tem na raiz do seu coração, a raiz do seu íntimo, do seu coração é pecaminosa mesmo. Porque o próprio Jesus ensina que o pecado está onde? O mal está onde? Dentro do homem. Diz que o mal procede do coração do homem. Só que tem pessoas que fazem o mal, não é porque elas são más, mas porque elas cresceram nas trevas. Porque elas cresceram sem a luz. E pessoas que crescem nas trevas, naturalmente fazem coisas más. Não porque elas são más, mas porque a luz não chegou ainda a ela. Porque tem pessoas que elas são más, até que encontram Jesus e ali tem a sua vida transformada. Agora tem pessoas que mesmo encontrando com Jesus não mudam a sua conduta, porque a maldade está na natureza do seu coração. Talvez eu poderia comparar com o faraó, que diz que Deus endureceu o coração dele. Será que Deus endureceu o coração dele ou o coração dele já era endurecido para ouvir o Senhor? Será que o coração de Judas também ele era endurecido e não tinha como ele amolecer? Então, quero dizer para você que muitas coisas que nós fazemos, e às vezes nós não entendemos por que nós fazemos, e aquilo nos magoa e nos chateia tanto, não tem a ver com o fato de apenas pecarmos ou sermos maus, mas tem a ver com trevas que nós crescemos dessas trevas, e isso fez com que nós produzíssemos frutos de trevas. Amém? Então, o que nos dá esperança é o que Paulo escreve em Colossenses no capítulo 1, versículo 13. Paulo diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Todos nós estávamos em trevas, mas quando o Senhor ele brilha nas nossas vidas, ele nos resgata na cruz, através daquilo que ele executa na cruz, nós somos resgatados das trevas para o reino do seu amor. Mas além dessa cegueira que vem de quando nós surgimos, o que seria então alguém que cresce nas trevas, irmãos? Por exemplo, pode ter pessoas que crescem num lar muito complicado, e ela aprende a maldade do berço.
Tem pessoas que são induzidas ao erro e elas passam a reproduzir aquilo que elas aprenderam. Então elas cresceram nas trevas, mas a partir do momento que elas têm um encontro verdadeiro com Cristo, ela passa a ser nova criatura, nasce de novo e agora debaixo da luz de Cristo. Então quero dizer para você, pode ter áreas na tua vida sim que você luta e não consegue se livrar, mas o Senhor que Ele traga a luz na sua vida hoje para que haja libertação. Mas a palavra de Deus também diz que Satanás, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz da verdade não resplandeça para eles. Ou seja, tem pessoas que elas praticam a maldade, o mal ou o pecado, porque elas cresceram sobre essa influência, então elas só reproduzem aquilo que elas aprenderam ou fizeram com elas. Mas também existem aqueles que são afetados, influenciados, enganados por Satanás, que não permite que a pessoa seja liberta ou que ela veja a luz do Senhor. Mas uma vez que ela tem um encontro com Jesus também, ela é liberta, porque diz que todo espírito tem que sair. Amém? Então não sei qual que é a cegueira que pode afetar a tua vida, a nossa vida. Seja ela de raiz ali emocional, de uma raiz desde a nascença, de influência, ou seja, de ordem espiritual. Quando Jesus resplandece na nossa vida, tudo é feito de novo. Amém? Tanto que no versículo 5, já adiantando aqui o texto, o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer o que é? Vamos lá no versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Glória a Deus. Só que tem uma questão, Jesus não está mais no mundo. E agora? Como é que faz? Jesus está no mundo, gente? Não. Ele morreu, ele ressuscitou. E agora, acabou a luz do mundo? Não, porque ele falou assim, vós sois a luz do mundo. A luz de Cristo está em mim, está em você, está na igreja. Então a luz que brilha em mim pode ministrar na vida de alguém e resgatar ela de qualquer trauma, de qualquer prisão que ela esteja na alma. E a luz de Cristo que brilha em mim pode manifestar a libertação em qualquer pessoa que esteja presa espiritualmente. Por isso que o Senhor ele traz salvação para nós essa noite. Então este homem, ele caminhava na escuridão. Mas você fala assim, mas não tem problema não enxergar, não ter visão. Sabe por quê? Porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por... Irmão, não confunda a fé com cegueira. Não podemos confundir fé com ignorância. Porque alguém que não enxerga, alguém que é cego, ele não tem fé, pelo contrário. Ele ele transfere a confiança que ele deveria ter naquilo que ele está enxergando nos outros sentidos. Porque um cego... Agora, como ele não vê, ele vai desenvolver os outros sentidos. Qual que são os outros sentidos? Olfato, audição, tato e o paladar. Né? Então, quem tem fé descansa em Deus. Quem é cego transfere aquilo que deveria transferir para Deus nos outros sentidos. Ele confia naquilo que ele toca, ele confia naquilo que ele ouve, ele confia naquilo... Entende? Então, diferentemente de quem tem fé, é o cego. Porque quem tem fé consegue descansar em Deus plenamente. Mesmo que ele não enxergue o que está pela frente. Mas o cego, ele não consegue confiar. Ele tem que estar palpando em alguma coisa. Você conhece o crente que tem fé quando ele não tem certeza ou convicção do que vai acontecer a partir de agora. Mas ele consegue descansar o coração. Mas aquele que ele não tem fé, mas ele é cego, ele fica desesperado enquanto ele não vê algo que possa lhe dar esperança. Esse é cego. Amém? E mesmo assim, o cego cresceu. E o que eu tenho percebido e que eu tenho visto em 20 anos de ministério, 20 anos, metade da minha vida, um pouquinho mais, eu tenho dedicado ao ministério, à pregação da palavra e a trabalhar com gente. E eu tenho visto muitas pessoas que crescem e desenvolvem, mas continuam com dificuldade
de enxergar aquilo que Deus tem para a vida dela. E o nosso questionamento é sempre o porquê. Sempre por que isso, por que aquilo outro, e nós andamos sem essa luz, porque a gente não consegue entender o porquê. Mas Deus, Ele não vai responder para você o porquê das coisas, mas hoje vai trazer o para quê. Amém? E quando os discípulos, no versículo 3, eles questionam lá no versículo 2, se era quem que tinha pecado, eles ou o pai deles, o que Jesus responde no versículo 3? Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Em vez de nós ficarmos questionando por quê, nós devemos questionar para quê? Tudo. Está difícil, a dificuldade, a luta, não é? Por quê? Mas sim, para quê? Mas agora está tudo bem, estou ganhando bem, estou sendo abençoado. Você não pergunta por quê, você pergunta para que Deus tem te abençoado. Então, o que Jesus fala para os discípulos, a questão não é por quê, mas é para a glória de Deus. Você crê que todos os desafios, dificuldades e levantes na tua vida têm como propósito a glória de Deus? Tem como propósito glorificar a Deus? Você quer saber um exemplo disso? Você não precisa responder. Você se voluntaria para ser para que a vacina fosse testada em você? Será? Você seria aí uma cobaia? Você nunca foi fazer teste de remédio de laboratório, né? Eu já. Eu fui uma vez lá e fiquei igual uma vaca sendo ordenhada, arrancaram meu sangue a noite inteira. Nunca mais. Mas o que acontece? Querido, muitas vezes a gente se oferece, eu vou dar até esse exemplo, para comprovar a eficácia de alguma coisa. Agora, se Deus falar assim para você, eu quero te levar a viver uma situação extrema para que, através da tua vida, meu nome seja glorificado. Será que estamos dispostos a fazer isso? Mas eu quero dizer para você, tudo e qualquer coisa na tua vida que você entenda que está fora do lugar, tem o propósito de que Deus seja glorificado nisso. Creia dessa maneira. E como é então que Jesus ele vai fazer a restauração da visão dele? Ali a partir do versículo 6 nós vemos isso. Ele fala, eu sou a luz do mundo, né? E no versículo 6 ele fala assim, tendo dito isso, ou melhor, ele faz assim, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou também com saliva, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E aqui eu quero reforçar algo que você já ouviu muitas vezes. Eu não tenho e nem tenho a pretensão de explicar o porquê que ele fez isso. Mas lembrando que é o para quê. Mas uma coisa eu posso afirmar aqui para nós. Os métodos que Jesus usa geralmente contraria a nossa razão. A maneira que Jesus age, ele nos confunde e a gente pode sair dali mais confuso, né? Porque a gente não compreende os caminhos do Senhor. E ele confunde a todos. Porque ele tá falando aos judeus que estão ali, vendo essa situação, ele cospe no chão, mexe na terra, e a tradição judaica, né, não a palavra, fala que no sábado nem a terra poderia trabalhar, por isso que descansava também a terra, né, então não havia o plantio, e ali ele cuspiu no chão, e aí os judeus ali ficam contrariados, né, questionando por que Jesus está fazendo isso. E para o cego também. Imagina que o cego, ele não está enxergando nada, mas diante dele, e ele consegue ouvir isso muito bem, ele escuta alguém fazendo assim. Qual que é a reação, primeira reação dele? Né? A reação do religioso quanto ao agir de Jesus é questionar se é daquele jeito mesmo. Já a reação do incrédulo é se esquivar daquilo que Deus está fazendo. Você está entendendo? Quem detém o conhecimento da palavra, quando Jesus começa a atuar na nossa vida e foge daquilo que nós esperávamos que fosse, porque nós temos um planejamento. Tem gente que fala assim, eu vou, até os meus 20 anos, eu vou formar na faculdade,
Até os meus 25 eu já comprei meu apartamento e eu caso com 27. Aí tá aí você com 32, falando assim, meu Deus, quando que eu vou fazer minha faculdade? Né? Ou qualquer situação que nós sonhamos, nós desejamos, nós planejamos e não aconteceu. E nós, como bons conhecedores da palavra, questionamos Deus. Assim, Deus, mas não é desse jeito. Querido, quem conhece demais questiona os meios. E quem não conhece nada se esquiva de quando Deus vai fazer. Então, a pessoa que ela chega diante de Deus, chega na igreja, e ela chega meio com o pé atrás, começa a dar entrada. Quando a equipe lá da recepção fala assim, qual que é o seu número de telefone? E a pessoa fala assim, não sabe como dizer, né? E tem a liberdade, não é obrigado a passar o número de telefone. Mas se esquiva de tudo. Às vezes acaba o culto, a gente pega e sai correndo para ninguém vir falar com a gente, né? Às vezes é por questão de timidez, às vezes porque está com pressa, mas às vezes porque a gente não quer que ninguém conheça nada da nossa vida. Então é o seguinte, quem conhece demais, questiona os meios, mas quem está cego, se esquiva do agir de Deus. Mas essa noite, em nome de Jesus, até o final deste culto, eu peço para você, não questione o que Deus vai fazer na tua vida. Não questione os meios que Deus vai fazer. Porque se Ele quiser, Ele te manda para lá, Ele te joga para cá, e Ele faz do jeito dele. E eu vou falar uma coisa para você também, você que anda desconfiado de Deus, por não conhecê-lo profundamente. Não se esquive, mesmo que possa parecer o mais estranho possível. Mesmo que você entrou dentro de uma igreja preta, que isso é muito estranho para você. Igual esses dias nós estávamos no culto, que chegou uma senhora e perguntou, não sei quem estava na recepção, mas ela perguntou assim, aqui é uma igreja? Daí, não sei quem estava aqui, falou, é. Hã? Era você, Rosa, essa igreja? Aquela igreja? Ela perguntou para a Rosa assim, mas essa igreja é de Deus? O que você falou, Rosa? Você falou que era, né? Porque a igreja era preta, né? Amém. Mas, queridos, Deus Ele está fazendo, amém? Agora, o que atrapalha um pouco também a nossa caminhada de fé é que quando as coisas começam a parecer que vão melhorar, imagina um cego de nascença, não sei quantos anos, a palavra não diz quantos anos ele tinha, mas ele está diante daquele que é o único que pode curar e restaurar, né, curar a vida dele ali para que ele possa enxergar. E aí, quando ele está ali próximo ao milagre, Jesus vai e taca a barra no olho dele. Não é porque ele não é cego que não doía a terra no olho, viu? E você já sentiu essa sensação? Quando você está vivendo num tempo que você começa a sentir que as coisas estão fluindo, teu coração começa a sentir a presença de Deus. Porque quando o Senhor está próximo, nós sentimos. Diz que João Batista, quando estava no ventre ali de Isabel, chegou Maria com Jesus também no ventre de Maria, diz que o ventre de Isabel estremeceu, porque era Jesus que se aproximava próximo a João Batista ainda no ventre. Diz que aqueles homens, aquela que vinha no caminho de Emaús lá, diz que eles conversaram com Jesus, mas não o reconheceram, mas quando Jesus saiu, eles perceberam que era Jesus, eles falavam assim, mas enquanto nós falávamos com ele, nosso coração não ardia, porque nós percebemos quando o Senhor está próximo. E aquele homem sentiu algo diferente quando Jesus se aproximou dele, mas o que aconteceu na sequência? Terra no olho. Por isso eu quero dizer para você, não desista, porque quando você achou que ia tudo dar certo, colocaram terra no teu olho. Porque antes do milagre acontecer, muitas vezes a coisa vai piorar. Muitas vezes antes de melhorar, tem que piorar. Tudo que aquele homem queria era ser curado, ele não queria tomar um banho naquela hora. Mas às vezes o que Deus está falando para você, antes de você ser curado, primeiro você precisa se limpar. Às vezes a cura, ela está diante de nós, mas entre nós e a cura existe uma sujeira que precisa ser tirada dos nossos olhos. Porque Paulo, quando estava ali, teve um encontro com Jesus, e aí diz que ele ficou cego, as escamas dos olhos dele caiu enquanto Ananias orava. Então, querido, tem olhos que vão ser abertos na oração. Mas tem olhos que quando você percebe que tudo vai fluir, parece que piora.
Não se desespere, apenas obedeça aquilo que Jesus está falando para você. Vá se purificar, continua a buscar, né? Então, às vezes, a situação nos obriga a lavar os olhos. E é o que Jesus orienta na sequência. Ele taca o barro ali e ele fala para esse homem, vá se lavar lá no tanque de Siloé, que o texto diz que significa o enviado. Procure aquele que é enviado. E se lave lá. Quem que é o enviado? Jesus é um enviado. Jesus é aquele que foi enviado para nos salvar. Jesus é a fonte. Jesus é aquele que nos lava. E diz a palavra que nós somos lavados pela palavra de Deus. Trazendo essa aplicação para nossas vidas, às vezes o que vai abrir os teus olhos é a palavra de Deus. Às vezes você vai orar, vai jejuar, vai buscar, vai profetizar, vai rodopiar e a visão não abre. Mas o dia que você parar para aprender aquilo que Deus tem para você, os seus olhos vão se abrir. E foi o que aconteceu. Diz que ele foi, lavou os olhos. Tem uma outra interpretação que eu gosto muito. Pode ser. Que diz que quando Jesus ele faz esse negócio de cuspir no chão e mexer no barro, porque esse homem ele é cego desde quando? Se ele é cego desde nascença, aqui ninguém é especialista, mas talvez, será que ele tinha o globo ocular? Será que era apenas eu não sei o nome dos negócios aí, né? A retina, eu não sei qual que era a situação lá. Mas se é de nascença, talvez ele nem tinha, vou falar de sistema, né? Do olho lá. E há quem diga que quando Jesus ele cospe no chão, ele mexe no barro, ele está querendo dizer que assim como Deus criou o homem da terra, ele está criando ali um novo olho para colocar no nome dele. E eu não sei se é essa a interpretação, mas sabe o que eu concordo com essa interpretação? Que ali Jesus não restaura a visão dele. Como que ele vai restaurar algo que ele nunca teve? Sabe por que a gente não vive algumas coisas? Porque nós oramos a Deus pedindo para Ele restaurar coisas que Deus nunca quisesse que acontecesse na nossa vida. Que às vezes nós oramos para Deus restaurar coisas, situações e pessoas na nossa vida que na verdade não foi gerado em Deus. Como que Deus pode restaurar algo que nunca foi criado? Então, orar por um relacionamento pecaminoso, por um ministério religioso, ou por uma prosperidade fraudulenta, é a mesma coisa que você orar para Deus restaurar algo que nunca existiu, porque aquilo nunca foi plano de Deus para nós. Agora, uma oração que nós podemos fazer com sabedoria em vez de você falar restaura Deus, você pode falar como alguém na Bíblia orando, não sei quem é, que diz assim, cria em mim, Deus. Cria em mim, Deus. Você fala assim, restaura a minha vida. Não, muitas vezes Deus não restaura porque não dá para restaurar, querido. Isso daí vai ter que criar de novo. Tem relacionamento que Deus não restaura porque esse relacionamento vai ter que ser feito do zero novamente. Então que a nossa oração, por isso que Jesus, ele fala, quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu, porque não tem como você restaurar o homem pecaminoso, por isso que você nasce de novo, por isso que nós somos batizados e por isso que nós somos revestidos do novo homem. Amém? Mas se não bastasse isso, diz que o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. E diz que nós seremos levados para o céu, mas não é nesse corpo, vai ser num novo corpo. Num corpo glorificado, num corpo celestial, algo que não temos ainda, mas só Jesus tem. Então mude a tua oração, faça Deus não restaura não, Senhor. Cria em mim algo novo. É quando eu falei naquele domingo sobre restauração, quando os homens eles voltaram da Babilônia, os sacerdotes, os velhos, eles choravam porque eles viam o alicerce e lembravam do templo antigo. Mas os jovens glorificavam e dançavam porque eles olhavam para o alicerce e falavam, Deus está fazendo algo novo.
Então, nessa noite, alegra o teu coração. Não gaste tempo orando para Deus restaurar. Ore a Deus para Ele criar algo novo. Então, talvez foi isso que Jesus fez. Ele pegou do barro, da terra, e Ele dizendo, eu sou aquele que cria. E Deus, Ele pode gerar isso em nós. Amém? Então, segue o texto. Então, esse homem, ele vai ao tanque. E diz o texto que ele vai, ele se lava. E o lindo aqui, diz que ele no versículo 5, no versículo 7, diz que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele já voltou enxergando. Só que no que ele volta enxergando, imagine, querido, alguém que não enxergava, ele conseguiu chegar até o tanque de Siloé, com certeza com a ajuda de alguém. Talvez nesse caminho alguém falou assim, rapaz, tá vendo? Você foi confiar em qualquer um e meteu terra no teu olho. Que isso, rapaz? Vamos lá se lavar sim, lógico, eu vou te levar, sou seu amigo. É igual aquele que veio para a igreja, começa a se alegrar, começa a viver coisas novas, você agora a minha vida muda. De repente acontece alguma coisa, entra a terra no teu olho, aí vai se lavar, você fala, vou me lavar. E sempre tem um enviado do inferno do teu lado, fala assim, tá vendo? Vai lá, junta lá com aquele povo para você ver. Não, você acha o quê? Você está abandonando? Aqui, o bom é nós, o bom aqui é os parceiros, é os manos, isso aqui que é vida, aquilo lá não, rapaz, você se enganando, você não faz parte disso daí não. Tá vendo? Você foi se dedicar, piorou. E muitas pessoas vão para se lavar e nunca voltam. A cura não está porque ele se lavou. A cura se deu porque ele voltou. A palavra de Deus não é isso que diz lá, versículo 7? Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou? Lavou e voltou-se? Lavou-se e voltou? Tem muitas pessoas que saem daqui com uma promessa, mas não recebem porque não volta. Lembra daqueles leprosos, dos 10, quantos voltaram para agradecer? Mas no caso dele, todos foram curados. É igual campanha, né? Irmão, coisa boa eu vou fazer na igreja é campanha. E sabe o que funciona na igreja? Ameaçar o povo. Irmão, são 7 dias de campanha, 7 semanas. Primeiro dia, agora que você veio no primeiro dia, se você não vier no 7, Deus não vai te abençoar. Não é assim? Aí o irmão não está nem querendo vir, mas rapaz, só falta 2 dias, né? Vou ir, né? Melhor coisa, irmão, eu conheci um pastor amigo nosso que ele gostava de fazer campanha. Porque na primeira campanha ele falava assim, oferta, aí o cara dava oferta de 50 conto. Irmão, você tem que vir todos os dias da campanha, senão Deus não vai te abençoar. Aí o irmão vem no segundo dia, é outra oferta. E aí o cara vai ofertar todos os dias, e aí ele fala assim, já ofertei 6 dias, não vou ofertar no 7º, vai que Deus não me abençoa. É igual o dízimo, se você não der o dízimo, Deus vai amaldiçoar. Você não sei. Então, às vezes, irmão, as pessoas vão e voltam na base da ameaça. Outros vão e voltam na base do amor, na base da gratidão. Muitos vão e voltam para agradecer e para testemunhar daquilo que Deus fez na vida deles. E na sequência, então, no que ele está voltando, se já não bastasse quem conduz ele até lá e está vendo ele com o olho sujo e está dizendo, quando ele está voltando, ele encontra um monte de fariseu no caminho, senhores da lei, questionando, quem é que fez? Esse homem é pecador. Não é isso? Olha o versículo 16. Tá? Eu vou pular aqui para adiantar o nosso tempo. Então, quando eles voltam, começam a questionar ele do sábado. E aqui no versículo 16, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre? Parece muito o que acontece por aí, eu creio que eu estou falando aqui para a maioria, se não todos aqui nessa igreja, que já conhecem o Senhor e são crentes, são frequentadores de igreja, amém? Que quando alguém sai e está voltando, sempre vai encontrar alguém no caminho e fala assim, pastor é tudo ladrão. Crente é tudo sem vergonha. E você não sabe, lá na firma tem um cara que é crente e tal, você vê o que ele faz lá, rapaz. É que os fariseus falavam assim, a respeito de Jesus, ele é pecador. Ele está curando um sábado. Ele está violando a lei. Querido, não dê ouvidos a quem não tem poder para
restaurar ou fazer algo novo na tua vida. E ele, como ele não conhecia Jesus, ele só tinha recebido o milagre. Porque tem pessoas que recebem o milagre, mas não conhecem a Jesus. Sabia disso? E aí então ele começa a questionar. Eles começam a questionar esse homem. E aí esse homem ali, ele não responde diretamente. Porque vai dizer o texto que eles tinham medo dos fariseus, que eles eram autoridade no templo, de que se eles desobedecessem ou respondessem de uma maneira que esses fariseus não agradassem da resposta, eles proibissem eles de ir até a sinagoga. É o que o texto diz. Mas daí, então, eles foram e correram para o pai dele. O pai dele perguntaram assim, seu filho era cego mesmo? Esse é seu filho? Ele era cego? E aí o pai começa a ser questionado também, pressionado sobre aquela informação. Olha só o versículo 21, então. Versículo 21. Ou vou do 20. Responderam os pais, sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Ele confirmou, esse é meu filho e ele nasceu cego. Mas no versículo 21 ele fala assim, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem. Ele fala por? O pai deu uma, falou assim, ele já é de maior de idade, procura que ele responde por ele mesmo. Sabe o que isso significa? Que um homem ou qualquer um de nós, uma criança de 10 anos responde por si mesmo? Ela apronta na escola, chama quem? Alguém para responder por si mesmo, ela tem que ser de maior de idade, não é? Então o que o pai está falando é justamente isso. Não me questiona, não. Pergunta para ele, porque ele já é maior de idade, ele pode dar conta daquilo que ele faz. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós crescemos, mesmo que cegos. Mas tem pessoa que já está grande, já está crescida, e ainda está botando a culpa dos seus problemas na vida dos pais, na vida dos pastores, na vida de outro ministério, mas ele já tem idade, maturidade para assumir os seus erros e os seus atos e dar conta da sua vida. Sabia disso? Vão questionar o pai. Não, esse é seu. Não, que ele é meu filho, eu sei. Foi gerado aqui. Que ele era cego, também sei. Ele cresceu cego a vida inteira. Agora, daqui para frente, procura ele, porque ele responde pelos seus próprios atos. Deixa eu falar uma coisa para toda a igreja e para nós, antes de encerrar nessa noite. Quando chegarmos diante do Senhor, diante do trono do Senhor, e Ele questionar por que nós não temos feito, por que nós não temos buscado, por que nós não temos aquilo ou outro que Ele nos ordenou, não adianta a gente falar que foi fulano, que foi ciclano, é porque eu estou machucado, porque aconteceu isso comigo. Não, você e eu já respondemos pelos nossos atos. Cada um responde por si diante de Deus, amém? Então esteja ciente do que faz e da consciência do que você está fazendo. E esse homem, ele só sabe que ele foi curado. Olha no versículo 25 que ele responde. Então eles saem dos pais e vão lá para o filho. Vou lá no versículo 24. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Eles estão falando de Jesus, nós sabemos que Jesus é pecador. E aí no versículo 25 ele fala assim, ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu... Glória a Deus por isso. Sabe que tem muitas pessoas na igreja que são assim. E eu não sei quem é Jesus, mas que eu troco de carro todo ano, isso eu sei. Eu não sei quem é Jesus, mas eu sei que está me favorecendo. Eu não tenho intimidade, não sei nem como é que é o rosto dele, mas uma coisa eu sei. O milagre está chegando na minha casa. Tem gente que na igreja, fora da igreja, que tem recebido o milagre, mas não conhece intimidade quem é Jesus. Eu já fui muitas vezes. Nós fomos muitas vezes para a Aparecida do Norte, para evangelizarmos, para pregarmos, para darmos assistência para os romeiros. E muitos deles testemunham
do milagre que viveram. Mas se você pergunta quem é que fez o milagre, a maioria vai atribuir aos 3, 4 santos, para não errar. E às vezes nós recebemos, mas nós não conhecemos aquele que nos abençoou. Esse homem foi curado, ou melhor, não foi nem curado, foi-lhe dado a visão, mas ele não sabia quem o fez. Por isso que tem muita gente dentro da igreja, recebendo, sendo abençoado. Então é o seguinte, quando você ouve alguém dizer que a bênção é um sinal de que Deus está na tua vida, não acredite nisso. A bênção pode ser também, sim, um sinal. Mas Jesus não promete bênção. Ele promete salvação. Quem promete bênção é Satanás, que promete a Jesus lá no deserto. Que ele fala, se me adorares, eu te darei todo este mundo. Mas Jesus, ele fala, se você crê em mim, será salvo. Não significa que quem crê, além de ser salvo, seja abençoado. Mas só a bênção, sem conhecer Deus intimamente, não significa nada. Mas você conhecer Deus profundamente e não ser abençoado, significa muito. Porque a nossa riqueza está em conhecer a Deus. Amém? Porque eu tenho uma ordem na palavra. Conheçamos e prossigamos a conhecer. Quanto mais eu conheço, mais rico eu sou. E para encerrarmos então, versículo 35, que depois de todo esse interrogatório, esse homem agora que já não é mais cego, ele é expulso do meio desses homens, porque eles ficam ali, eles não conseguem entender, então ele chega diante de Jesus, versículo 35. Jesus ouviu que os haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, e aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o... Então, no que diz respeito a crescer, como eu disse no início, crescer, prosperar, ser grande, ser inteligente, ser qualquer coisa que a gente entende que alguém se desenvolveu, não significa muito, porque ele pode crescer cego. Então, o que significa crescer com uma visão aberta? Porque agora aquele homem foi curado. Agora ele vê, e agora ele tem a visão aberta. Já não tem mais nada que está diante dos olhos dele. Mas quando ele chega diante de Jesus, e Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? E esse homem, ele está diante daquele que o curou. E ele fala, mas quem é esse? Para você entender que apesar desse homem cego que não enxerga, mas ele desenvolve os outros sentidos, isso acontece com qualquer pessoa com deficiência, que um cadeirante sempre vai ter os braços mais fortes, não é? Porque exercita. Alguém que tem uma deficiência visual, ele tem uma audição desenvolvida, porque ele força aqui e acaba se desenvolvendo. Mas isso pode ser um engano, porque aquele homem agora vendo, mesmo que ele tivesse uma audição desenvolvida, ele não reconhece a voz daquele que o havia curado e já tinha conversado com ele. Então, o que significa crescer com uma visão aberta? A primeira coisa é crer. É a primeira coisa que Jesus falou. Irmão, quem não crê, quem não tem fé, quem não crê nas promessas, quem não crê e caminha segundo a palavra, está cego. Então, a primeira atitude daquele que tem uma visão aberta, que agora esse homem, é o que Jesus pergunta, você crê? Ele fala, mas quem é ele? E fala, esse que estou diante, é esse que está diante de você. Então, a primeira coisa é crer. A outra é ouvir. Ele fala, é esse que fala contigo. Você está ouvindo a voz de Deus? É a partir do momento, porque Jesus ele fala que a ovelha reconhece a voz do seu pastor.
E aquele Jesus, aquele homem, quando está diante de Jesus e Jesus fala se ele crê, ele fala, mas quem é ele? Ele não era ainda ovelha, porque ele não reconhece a voz. Mas a partir daquele momento que Jesus fala, eu sou, essa voz nunca mais some do ouvido dele. E quando esse homem estava ainda cego, ele só ouvia vozes. Mas agora que ele vê, ele sabe qual é a voz verdadeira. Querido, cuidado, tem muitas vozes por aí, mas só uma é do nosso pastor. Só uma é a voz de Deus. Tem muitas vozes no seu coração, tem muitas vozes na sua mente dizendo muitas coisas, mas saiba discernir a voz de Deus. Ela pode ser suave, mas também ela pode ser como um trovão. Mas saiba discernir. E quando então, o que significa crer e crescer com a visão aberta? Crer, ouvir, e quando isso acontece verdadeiramente, uma reação automática, o que ele fez quando ele creu? Ele adorou. Ninguém pediu para ele adorar, porque adoração não se pede. Adoração é algo espontâneo. Porque quando a gente adora, é porque a gente está reconhecendo aquele que a gente está adorando. Todo aquele que pede para ser adorado não é digno de adoração. Por isso que Satanás, para Jesus, falou, se você ajoelhar diante de mim, né, eu vou te fazer isso, vou fazer aquilo. Jesus falou assim, somente a Deus adora. Então, quem fica mendigando a adoração não é digno de recebê-la. Por isso que na igreja não adianta a gente ficar aqui tentando aquecer, esquentar o povo. Irmão, adora, né? E nós fazemos isso, adora. E às vezes você tem que orar, você tem que trazer uma palavra, você tem que, para convencer a igreja que ela está aqui e quem está diante dela, o Senhor é digno de receber a adoração, querido. Quem já serviu aqui o quartel nunca serviu. Pode me dizer, quando você dá de cara com o superior, o que você faz? Você está andando, você virou o corredor, bateu de frente com o general, o que você faz? Não é isso? Porque você reconhece a autoridade dele. Por isso que nós vamos colocar de pé para orar e apresentar a ceia e se achegar à mesa do Senhor. Então eu peço você que nos visita também, se puder guardar um pouquinho, pelo menos para a gente te conhecer. Mas se você preferir ou precisar sair também, ou quiser evitar aglomeração, nós entendemos plenamente, nós te abençoamos. E a todos os irmãos da igreja também, cumprimente aí com todo cuidado, né? Tem álcool em gel na saída lá, use a máscara bonitinho e que o Senhor continue nos guardando e protegendo no nome de Jesus, amém? Só mais uma última coisa então aqui, os jovens estão organizando uma ida a alguns lugares, principalmente na rodoviária lá em Campinas, para a distribuição de máscaras e dentro de um pacotinho, tudo bonitinho, com uma mensagem de esperança, de fé dentro desse pacotinho, vão estar evangelizando. Então, se alguém quiser abençoar também, procura o Jonatas, é isso, Jonatas? Procura o Jonatas, o líder de jovens, que de repente você pode abençoar, eles vão comprar as máscaras, né? Então, como que você pode ajudar? Ou de repente você tem um estoque de máscara na sua casa lá, aí abençoe lá o irmão para que eles possam levar essas máscaras, doar e levar uma palavra de esperança para as pessoas aí. Amém? Vamos orar? Agradecer ao Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos, ó Senhor. E nós crescemos, ó Pai, com a vista aberta agora, Pai. Que nunca venhamos nos apartar do Senhor, da Tua casa. E que possamos, ó Senhor, ouvir a Tua voz sempre. E caminhar segundo a Tua bênção, segundo a Tua ordenança, Senhor. Eu oro abençoando a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Para que eles sejam cada dia mais prósperos, cada dia mais saudáveis, cada dia mais ousados na Tua presença, Senhor. E que tudo que o Senhor conceder a eles, ó Senhor, seja para a Tua honra e glória, Senhor. Seja para uso e benefício do Teu reino, Senhor. E que o Senhor seja glorificado em tudo e em todos, ó Pai, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos nós dizemos amém. E agora você pode aplaudir ao Senhor para a gente encerrar, né?
Amém? Então, cumprimente o seu irmão.